Pessoal, bem-vindos a essa videoaula, onde apresentaremos mais um algoritmo. Bom, pessoal, vamos então fazer um algoritmo agora sobre a estrutura condicional encadeada. Vamos ver a sintaxe primeiro. Encadear significa você colocar um se ou mais de um se dentro de outro se. Veja, se condição for verdadeira, então execute os comandos que estiverem depois da palavra então. Caso a condição seja falsa, eu vou para o senão. Mas dentro do senão, veja que eu posso ter outro se. Então pode ser senão se. Repetindo, se a condição for verdadeira, eu faço então. Se a condição for falsa, eu faço senão. Logo depois, outro se. Se condição verdadeira, então executo os comandos pertencentes a essa estrutura se. Senão, executo outros comandos. E poderia ter outro se aqui, ó, e assim por diante, quantos você precisar. É um ninho de sis. Então, encadeamento é isso. Vamos a um exemplo. Escreva um algoritmo que solicite ao usuário digitar dois números inteiros A e B. De posse destes, informar qual é o maior valor dos dois. E, se for o caso, apresentar uma mensagem informando que os dois são iguais. Então vejam bem, nós vamos ter que ler dois valores inteiros, dois números, quaisquer inteiros. Um que vai estar armazenado na variável A, outro que vai estar armazenado na variável B. O que está sendo pedido? Está sendo pedido para verificar se A é maior que B, ou se B é maior que A, ou então se os dois são iguais. Vejam a solução do exemplo. Declaramos aqui os valores A e B, o enunciado diz que são inteiros. Pedimos para entrar com o valor de A e com o valor de B, informe um número inteiro, leia A, informe outro número inteiro, leia B. E aí fizemos o encadeamento aqui através do se. Se A é maior que B, então escreva, põe um texto aqui antes, se você quiser, não é obrigatório, mas se você quiser, coloque entre aspas, vai sair na tela maior ou igual, conteúdo da variável A, que estiver armazenado na variável A. Bom, mas essa condição pode ser falsa. Se for falsa, vai para o senão. Dentro do senão tem outro se. Veja, se A igual a B, bom, se for igual, então escreva a mensagem iguais. É o que pediu para fazer. Bom, mas pode não ser igual. Se não for maior, nem for igual, sobrou quem? Escreva, senão escreva, maior então vai ser B. Bom, pessoal, esse encadeamento a gente fez do senão, mas ele podia ser feito no então. Pode ser se uma coisa acontecer, uma determinada condição acontecer, então, se outra condição acontecer, normalmente é no senão, como vocês estão vendo aqui. Vamos ao exercício, então. Fazer um algoritmo que leia 3 notas de um aluno. Calcule e imprima a sua média aritmética. E, em seguida, imprima uma mensagem informando se o aluno foi aprovado, se ele foi reprovado, ou se ele deverá fazer recuperação, conforme critérios abaixo. Veja, para ele ser aprovado, a média dele tem que ser superior ou igual a 7. Caso a média dele seja maior ou igual a 7 e maior ou igual a 4, perdão, e menor que 7, ele estará em recuperação. E se a média dele for inferior a 4, ele será reprovado. Então, recapitulando, nós vamos ter que ler 3 notas, esses são os dados de entrada, e o que está sendo pedido? A gente imprimir, calcular, imprimir a sua média e imprimir também um texto falando se ele está aprovado, se ele está reprovado ou se ele está em recuperação. Bom, então vamos começar, pessoal, declarando as variáveis. Veja que nós criamos 3 variáveis para notas, nota 1, nota 2 e nota 3, chamando de N1, N2, N3. Você pode chamar de X, Y, Z, nota 1, nota 2, nota 3. Nós estamos chamando de N1, N2 e N3. Criamos uma variável para somar as notas e outra para calcular a média. Em seguida, pedimos para o usuário entrar com as 3 notas. Então, escreva, digite as 3 notas do aluno. Leia N1, N2, N3. Em seguida, pessoal, calculamos a média. A média, qual o cálculo da média aritmética? Nota 1 mais nota 2 mais nota 3, entre parênteses, porque precisamos fazer a soma primeiro, depois dividido por 3.
Calculada a média, a gente pode então imprimir. Imprimimos um texto antes, média igual, então vai sair na tela média igual, conteúdo da variável média. Logo após, vamos testar se essa média é maior ou igual a 7, se ela está entre 4 e 7, ou se ela é menor do que 4, ou seja, se está aprovado, se está em recuperação, ou se está reprovado. Se for maior ou igual a 7, se essa condição aqui for verdadeira, então escreva aprovado. Mas se essa condição não for verdadeira, eu vou para o senão. Só que dentro do senão tem outro se. Veja, se média maior ou igual a 4 e média menor que 7, portanto as duas coisas aqui, as duas condições têm que ser verdadeiras. Eu quero que a média seja maior ou igual a 4 e quero que a média seja menor que 7 para executar esse então. Então tem que ser ligados pelo e, não pelo ou, tem que ser e. Se isso aqui tudo acontecer, então ele está em recuperação. Mas pode não acontecer. E aí, o que sobrou? Não é aprovado, não está em recuperação. Não está aprovado e não está em recuperação, só pode estar reprovado. Então, se essa condição for verdadeira, eu executo então e depois vou lá para o princípio. Se a condição for falsa, eu vou para o senão e aí eu tenho outro se. Testo essas condições. Se elas forem verdadeiras, eu vou para o então. Se não for verdadeira, resposta aqui, eu vou para o senão. Fim desse comando se, fim desse comando se, fim do problema.